Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz. Amém. Bem, amados, como o pastor já adiantou, né? Estamos fazendo a série Valores do Ministério, né? O qual segue a questão da nossa missão e visão e os nossos valores, né? Mas antes de mais nada, venha junto comigo aqui fazer uma oração, amém? Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por me guiar, me orientar e me capacitar, Senhor. Sabemos que é através do Teu Santo Espírito que tudo é ministrado em nossas vidas, pois em Tuas mãos se encontra, Pai. Entregamos a Ti e rendido a Ti estamos. E que não seja assim diferente para esse momento. Me usa como esse canal de bênção para a Tua igreja, assim, em nome de Jesus, Pai. Amém. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Valeu, mestre Esdras, muito obrigado. Bem, como a gente vinha comentando, né? Já falamos em questão dos valores, na nossa missão, visão e valores. E normalmente eu costumo fazer uma comparação, né, com a construção, com a casa. Sempre eu levo ao pé da letra também quando Jesus ele comparou ao homem que edifica sua casa sobre a rocha, né? Eu gosto muito de usar essa comparação. E vejo esses valores, né, hoje como as construções são um pouco diferenciadas daquela época, né, porque ele deu até ênfase em questão do homem construir sobre a rocha, porque lá na região como é que era o nome? Afeganistão não, como é que é? É aquele lugar lá, né? Aquele lugar lá. Era uma área que era rochosa, não era muito rochosa, tinha bastante areia, né, na região, e por isso era fácil o cara chegar e construir ali na areia, era bem mais fácil, ligeirinho, tal, era um tapa. Porém, a facilidade deixava frágil o ambiente. Então, ele dava esse destaque de quem fosse construir na rocha, tinha essa excelência de manter a casa firme, né? E hoje aí a gente vai construir, e como, por exemplo, o prédio da nossa igreja, a gente faz os alicerces, que são rochas que a gente coloca para, né, fazer esse quadro todo. E dentro desse prédio que a gente vai construindo tem as colunas, né? Aqui a gente vê que tem algumas colunas que são meio intocadas, né? Essas daqui estão bem expostas, né? Tem outra ali na entrada que a gente vê as colunas bem expostas. E eu considero esses valores que o ministério destacou como colunas também. São colunas que sustentam, né? Está aqui tudo edificado na rocha, foi tudo edificado na rocha, nesse alicerce, e essas colunas são firmadas nessa rocha, né? E dentro desses valores, esse ministério está aí, a paz e a alegria. Amém? A paz e a alegria. Que o irmão puder, Cleito, colocar aí em Romanos 14. Romanos 14, capítulo 14, versículo 17. Eu creio que é um texto bastante conhecido por todos. Né? Bastante conhecido, né? O Esdras conhece? Quer dizer para a gente como é que é, Esdras? Bom, vamos ler junto, irmãos. Pois está ali, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Aí a gente vê o seguinte, o reino de Deus. Quando Jesus ele ensinou nós a orarmos, né, anteriormente, né? Deus, Jesus, como é que a gente vai orar? Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o quê? O vosso reino. Então ele está dizendo que o reino de Deus é isso aí, esse reino que vem a nós, é esse aí, ó. Justiça, paz e alegria. Agora vamos chegar a uma coisa, naquela época que Jesus ele ensinou isso aí, ainda não havia sido feito justiça no reino de Deus. Por quê? Porque não estava consumado. Amém? Então, quando foi consumado, foi feita essa justiça. E essa justiça hoje é quem? Eu, você, nós somos justiça de Deus. Amém? E agora isso aí já está completo. Ninguém vai ser mais justiça, nem vai ser menos justiça, porque já somos 100% justiça de Deus. Amém? E a consequência dessa justiça vem aí, paz e alegria. E isso aí é o que o inimigo das nossas almas muitas vezes quer roubar de nós, né? Essa paz e essa alegria. Mas o que é que acontece? A gente deve estar com esses pilares bem firmes na rocha. A gente estando com esses pilares bem firmes, o que é que vai acontecer? A gente vai ter esse estilo de vida.
Porque essa paz e alegria é para a gente ter esse estilo de vida. Né? Quando o pastor chegou e disse, ó, meu irmão, larga o doce aí, o que é que você quer ministrar desses daí? Então eu fui buscar até uma coisa que eu me identifico. Né? Além de eu me identificar, já vieram passar essa informação para mim, em questão de eu ser uma pessoa alegre, que é o que eu busco ser. E essa alegria, ela não é, pelo menos eu creio da minha parte, né, que eu tenho buscado, que ela não seja só superficial, só, como é que eu posso dizer? Tem uma palavrinha mais, além de superficial, tem outra, que seja só aparente, ok? Tem que ser realmente verdadeira essa alegria, porque ela vem de onde, essa alegria? Vem dessa confiança, dessa firmeza na palavra, de confiar cegamente no que Deus, cegamente não, porque Ele está fazendo eu ver, perdão, né? É confiar seriamente no que a palavra diz, né? Então, isso aí me traz essa alegria. E a paz também, que é o conjunto, né? Essas coisas, quando a gente está alegre, está em paz. Quando a gente está em paz, a gente está alegre. A paz não é a ausência de conflitos, de guerra. A paz não é a ausência de problemas, não. A paz é, e mesmo esses problemas, eu ficar tranquilo, confiante que Deus está conosco. Deus está comigo. E isso aí vai me dar alegria. E eu vou dar a resposta que o nosso fundador sempre costuma dizer, né? Vou rir da cara dele, né? Pois é, agora completando aqui essa questão da paz que nos foi dada, né? A gente pode dar uma olhada lá em João 14, no livro de João 14, 27, que é outro texto bastante conhecido por todos nós, né? Jesus dizendo aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Né? Tá dando, e é uma coisa bastante valiosa, né? A gente tem que valorizar bastante ela. E continua dizendo: não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está dizendo que ele está dando essa paz, e ainda está dizendo: rapaz, fique tranquilo, fique sossegado. E minha paz não é como a paz do mundo, não. Agora vem cá, aí fica a pergunta: e como é que é essa paz do mundo? Qual é a diferença dessa paz do mundo para a paz de Jesus, que Jesus está me dando? Alguém sabe dizer? Tu sabe dizer qual a diferença? Pois é. Como é? Eu destaco. Também tem isso, também tem muito isso, no qual eu fui um dos prisioneiros disso aí. Mas eu anotei aqui fiz uma breve anotação para a gente ver a diferença, né, em questão dessa paz que o mundo dá. Ela é superficial e temporária, como nosso amigo deu um destaque. É baseada nas circunstâncias, né? Tem que ter alguma coisa que vá deixar a minha paz estável, né? Depende do faz-me rir. Se eu tiver dinheiro, eu tô feliz, eu estou alegre, eu estou em paz, né? Ou também dessa ausência de conflito. As pessoas acham que só está em paz porque não tem guerra. O Brasil está em paz porque não está em guerra. Eu não sei se está tanta paz não com essas coisas aí, não, né? Ou se eu estou em saúde, eu estou em paz, né? Mas se essas condições mudam, as pessoas, porque quando a gente fala até do mundo, a gente também está falando em relação a pessoas. Não é o planeta Terra, que muitos até acreditam que, né, seria esse mundo o planeta Terra, mas sim as pessoas que nele vivem, né? Então, quando algumas dessas condições mudam, aí a paz acabou, né? Também ela é condicional, porque depende de acordos e tratados, ou seja, quando está falando aí de governos que ficam certos entre um e outro, a gente está vendo aí recentemente, e parece que não acaba, ou entra em um certo pequeno período de paz, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então, um caos, sem contar também com Israel
né? E o Hamas. A gente vê também, eu já aproveito a oportunidade e vejo nisso aí profecias se cumprindo, né? Pois estamos vendo guerras e rumores de guerras. Então, a gente já vê aí que está bem rasinha o início, né, de tudo. Então, acredito que já começou. E ela também é ilusória. Muitas vezes, como você destacou, né, é só uma sensação de tranquilidade e que mascara a inquietação interna. Ou seja, até quando a pessoa faz uso de determinados, vamos dizer, entorpecentes, né? De determinadas substâncias que levam uma pessoa a acreditar: eu estou em paz, estou sossegado, né? Eu sou o maior homem do mundo. Eu, na primeira vez que eu utilizei até esse negócio, eu subi assim no monte e disse: sou o maior homem do mundo, deixa que Jesus já era por mim. Opa, aí. Agora, a gente vê como é que é essa paz que o mundo aí é, né? Um instantinho acaba, né? É bem rasinha, daqui a pouco o cara está afundado de novo. Agora vamos ver agora como é que fica essa paz de Jesus. Essa paz que faz a gente abrir um sorriso assim, maravilhoso, de uma hora para outra, e olhar assim, e perdeu o diabo, velho. Ela não é superficial, ela está lá no interior e é duradoura, né? Ela não depende das circunstâncias internas, ela é um fruto da presença do Espírito, por isso que ela está lá dentro, né? Como a gente vê lá em Gálatas 5, né, dos frutos do Espírito se encontra paz e alegria. Então isso é o que o nosso Espírito produz. Amém? Isso mesmo, é interna, é interior. E ela transcende, ela vai além do nosso entendimento. A gente tenta, rapaz, como é que pode? Está acontecendo aí mundos e fundos, está tudo se acabando e eu estou em paz, estou tranquilo. Que era o que Cristo queria que Pedro tivesse feito naquela hora, para que a fé dele para que ele não afundasse. Por mais que tivesse tempestades, vento forte, sabe, rapaz, Jesus está bem ali, e eu vou ficar. E hoje a gente sabe que ele não está bem ali, ele está bem aqui. Então é melhor ainda, né? É mais fácil ainda para nós. Ela também ela nos transforma, consola, fortalece, né? E guia. Ela guia, ela nos orienta, ela nos capacita mais e mais ainda. E nos dá coragem para enfrentar essas adversidades que vêm, esses desafios. Né, meu irmão? Você acredita nisso? Segure com as duas mãos e os dois pés, que isso é para a sua vida, leve para a vida, né? Que são os princípios de Cristo, isso. É Ele que passou para nós. Como eu já disse antes, que a paz não é uma ausência de guerra, é um sentimento que traz clareza, que traz calma. Ele é um descanso que invade o coração daquele que crê. Isso é bom, né? Por isso que o cara fica. A tranquilidade não traz uma alegria para você, não? Muitas vezes a pessoa acredita que a alegria é eu estar com o dente aberto o tempo todo, que nem dizia minha mãe. Eu estou alegre. Não, cara. A alegria também não como eu posso dizer, eu posso estar falando com você sério, e não quer dizer que eu esteja triste, ou que eu esteja abalado, né? Eu estou feliz. A determinada situação necessita. Uma vez chegaram para mim para dizer que as pessoas são tristes e têm momentos de alegria. Eu disse: rapaz, então você está entendendo errado, cara. Porque o que eu fui ungido foi com óleo de alegria. Então eu sou alegre e posso ter momentos de tristeza. Elas podem durar até uma noite, mas a alegria vem um amanhecer. E isso aí estava dizendo o salmista, né? Que não estava aguardando ainda a vinda do Cristo. E o Cristo já veio, já resolveu tudo isso. Então a alegria não deixou de ser ao amanhecer. Ela pode bater, mas a gente tem que dizer: epa, já chegou aqui primeiro, perdeu, vai-te embora. Vai-te embora. Eu, como eu costumo às vezes dizer para alguém, né, que a pomba pode até querer vir posar na cabeça, né? Mas eu não vou deixar ela posar, não. Não vou deixar ela posar, não, porque se eu posar, ela vai fazer um monte de estrago, né?
na cabeça, né? Essa paz, ela guarda os nossos pensamentos e sentimentos e nos mantém firmes no propósito de Deus para a nossa vida. Então, essa é a paz que Cristo nos dá. Essa paz que nos deixa firme, seguros, cientes do que devemos fazer, né? Confiantes. Eu sempre digo que essa paz, ela vem de confiar em Deus. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se eu não confiar numa palavra dessa, eu sei que vai ter aflições, eu sei que vai ter tentação também, eu sei que vai ter N coisas, porque o diabo não está brincando de ser diabo, né? Mas ele venceu. E disse: se eu venci, vocês podem vencer. Na realidade, até ele disse para nós que nós podemos fazer coisas maiores. Então, se eu não me apegar nisso, se eu não me agarrar nisso, que cristão eu sou? Que servo de Deus eu sou? Então, eu tenho que estar seguro mesmo nisso, né? E ele, como eu disse, ele não está brincando, né? Hoje, por exemplo, especialmente hoje, eu focado em me consagrar, né? E aí, no trabalho, fui fazer um movimento e dei uma fisgada assim no joelho. Fisgou? Legal, né? Eita, senti. Aí, repreendi ali, no momento. Quando eu estava no outro, eu fui me abaixar aqui para pegar, pronto. Aí deu outra fisgada mais forte ainda do que eu quase caí. Eu digo: diabo, vai para lá, filho da mãe. Tu quer me atormentar aqui? E repreendi, impus minha mão, orei, em nome de Jesus. Pronto. Acabou. Morreu Maria Preá. Não senti mais nada. Saí para dar meu passo de fé e fui. Ele quis também, em outra hora, na hora do almoço, ele quis me atribular. Eu digo: meu filho, mas nem só de pão vive o homem. Foi bem assim, pastor, porque eu levei o rango, né? E teve uma situação que o rango não ficou legal. Aí eu disse: meu filho, olha lá, nem só de pão vive o homem. Você vai atribular outro, eu mesmo não. Ai. Meu irmão, veja aí agora para a gente ver o outro pilar. Você me acompanhar aqui nesse outro pilar, que é nossa base, em Filipenses 4:4. A gente vai ver aí um incentivo, né, do apóstolo Paulo para nós. Vai para a igreja de Filipenses, mas é para crente, né? Tem crente aqui? Amém. Glória a Deus. Então é o que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Vê o 5, meu irmão. 4:5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. E aí onde entra aquela história de ser um estilo de vida, que todos têm que ver que você é uma pessoa alegre. E qual é o motivo de sua alegria? Qual é o motivo de sua paz? A sua alegria está baseada por quê? Porque eu tenho um cabelo bonito, eu me olhei no espelho e estou... Não, porque eu dei uns cachinhos cacheados. Não, a minha alegria está em Jesus, não é porque eu tenho um black legal na cabeça, não, é porque eu... não é porque contaram uma piada e eu estou alegre, não, entendeu? Eu sei que vão surgir, a gente sabe, que vão surgir momentos que vão querer deixar que a gente fique triste, mas a nossa resposta maior vai ser essa. É isso aí, pessoal, sentiram falta disso lá no Rema, viu? Tem gente sentindo falta desse, aí vira e mexe, eu solto ele lá. Alegria, a força que nos mantém firme, mesmo em meio às lutas, ela nasce da certeza de que Deus é fiel. Deus é fiel, é bom, Ele é imutável, né? Ele sempre cumpre com o que diz, Ele é leal. E que nós já temos essa vitória em Cristo Jesus, como Ele já disse: temos bom ânimo, pois eu venci o mundo. Aí Ele venceu essa grandiosa batalha.
Quando a gente se alegra no Senhor, a gente mostra para o mundo onde está a nossa confiança. Quando a gente dá uma risadinha, mesmo que seja de cantinho de boca. Perdeu, diabo velho. Mesmo que seja de cantinho de boca. A gente mostra onde está a nossa confiança. Sempre vê que essa nossa alegria é profunda, né? Eu, como um ministro de louvor, você, Fabrício, até mandou uma coisa para mim que eu me identifiquei muito com isso. Porque as pessoas às vezes veem a gente aqui louvando e não sabe as dificuldades que a gente passa na vida, né? E aí eu venho para cá exatamente para isso, é para louvar e para mostrar essa alegria que tem que ser. Porque imagine eu estar aqui para cantar: a alegria do Senhor é a nossa força. Imagine aí, como é que eu vou estar demonstrando essa fé? Aqui é realmente, além de eu mostrar aqui o estilo de vida cristão que tem que ser, não é só aqui não, viu gente? Isso não é só aqui não. Está aqui a minha esposa, para não me deixar mentir. Eu não vou mentir, nem posso, né? Nem devo. Mas para confirmar, né, o que acontece, o estilo de vida que um cristão tem que levar e que eu busco levar. É fácil? Não é não, macho velho. Não é não, é justamente por isso. É pela fé, é pela confiança na palavra, é por saber que esse é o melhor. E você vê o resultado disso, que é mais bacana ainda. Quando você realmente se alegra e você vê que perdeu. Confiou, já perdeu. Um exemplo básicozinho sobre o que tem acontecido recentemente também. Eu estou trabalhando e colocaram um ajudante para mim, né? E esse ajudante, o pessoal já tinha me botado na ideia de que ele é agarrado no celular. Para ajudar a pessoa, tal, faz as coisas e está sempre no celular. Está sempre no celular. E eu digo: ixi, rapaz, estão jogando bomba para mim resolver, mas beleza, pai, vamos junto. Eu sei que tu está comigo. Para pagar. Né? E aí nesses vai e vem, eu conversando com ele, sempre dando um jeitinho para mostrar a ele, aconselhar ele, né? A como desenrolar no trabalho. O bom é que ele também é cristão, né? E a gente vê que ele para ouvir, e aí só que a tentação vem, né? O celular danado, chama, tal, isso, aquilo, outro, as mensagens chegando. E aí teve uma certa vez que depois do almoço, a gente tirou aquele cochilo básico, mas quando ele levanta, toda vez ele dá um nó. Cozinha um galo retado para começar a voltar a trabalhar, né? Ele vai num lado, vai no outro, tal, e pega o celular. E aí pegou o celular e se mandou para o banheiro. Ó. E eu fiquei lá trabalhando, aí eu disse: pai, agora é contigo, senhor. Agora é contigo, porque eu já fiz minha parte. Eu já lancei a palavra. Eu sei que a semente foi lançada e tu que vai fazer ela crescer e germinar, e o Espírito Santo que vai lá convencer. Obrigado, senhor. E aí, falando, trabalhando e conversando com o painho, e ri. Foi rir. Né? Fui agradecer e rindo, me alegrando. E aí não demorou muito, não. Daqui a pouco ele chegou, pegou a peça que era para trabalhar, foi lá, lixou, tal. Aí teve uma senhora lá do condomínio que trouxe para nós uma melancia, né? Um pedaço de melancia. Aí ele viu, se alegrou também, aí veio para cá, a gente foi comer a melancia, e ele comendo a melancia, aquela moda antiga, né? Não precisou de faga, de nada, largou o dente para cima, aí começou a conversar. Aí ele começou a conversar e disse: quando o cara sabe falar, aconselhar, é outra coisa. Porque os outros lá na empresa só criticando, só soltando piadinha, mas o irmão aí chegou e soube aconselhar e tal. Eu digo: foi, meu irmão, glória a Deus, que bom. Eu foi que eu, não, mas é porque eu estava lá no banheiro com o celular e depois veio assim, disse: eu vou botar o celular para carregar e vou trabalhar. Aí eu glorifiquei a Deus mais ainda, né?
Porque, com certeza, foi bem na hora que eu estava falando com Deus que ele foi lá e fez. Né? Foi lá e fez. O cara foi, botou o celular para carregar e foi trabalhar. Aí eu digo a você, se a gente não parar para observar em pequenas coisas, porque pode parecer uma pequena coisa isso aí, né? Mas é uma luz de Cristo sendo refletida na vida desse jovem, que é um pai de família, tem um menino de 2 meses, né? E aí está aí, ó. E vamos avançar, vamos levar essa verdade de Cristo para ele ser essa luz que nós somos, né? Que ele diz que nós somos. E como filho de Deus, a gente foi chamado para viver isso. Viver sem preocupação. Que eu cheguei e estava lá com ele, conversando, né? Falei. Estava meio preocupado com essa questão de parecer ser um vício na vida dele. Mas Deus disse, não, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Quando a gente fica meditando na palavra, essas coisas vêm para nós e deixa a gente tranquilo. A gente confia na palavra, a gente fica tranquilo, fica em paz, fica alegre. A palavra vem e completa a nossa alegria, mostrando que Deus está com o ouvido dele atento às nossas orações, às nossas petições. Rapaz, e tem como não dar certo? Toda hora dá certo, né? A gente desfruta essa vida plena de alegria e paz, quando a gente faz isso. Só deposita nossa confiança no Senhor. É só depositar. Uma certa feita, meu filho, a minha enteada liga de lá para cá, diz, o Tarsis saiu 8 horas da manhã, e já são 12h30, e ele não chegou. A irmã dele está lá fora, já querendo entrar, e ele está com a chave. E eu estava naquela correria do trabalho, que tinha que comprar material, isso, aquilo, outro. Estavam colocando para mim fazer coisas que não eram da minha alçada, né? Como, por exemplo, até comprar material. E aí eu já estava até um pouco chateado com isso. Aí vem essa notícia. Aí eu, mais uma vez para a palavra. Eu disse, rapaz, está querendo me atribular, mas espera aí. No trânsito, parei no sinal, rapidinho, conversei com o painho, e o painho foi, tranquilizou logo meu coração, fui-me embora, fui para o trabalho, não pude falar com o Tarsis logo, né, que entrar em contato com ele, mas cheguei no trabalho e mandei uma mensagem, nada, era 12h50 já, nada, a mensagem não chegou no WhatsApp. Pai, está em tuas mãos, viu? Mas, ó, eu fui trabalhar, passei a tarde trabalhando, então só fui falar com ele de noite, mais tarde. Mas estava tudo bem, graças a Deus. Outra vez, como a gente também jogou a vida de teu pai nas mãos de Deus, a gente que bota o carro na frente dos boi, cara, na maioria das vezes. É a gente que bota o carro na frente do boi. E quando a gente tem que botar, é Deus na frente de tudo. Né? Coloca ele na frente de tudo e fica tranquilo, fica em paz, confia que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Não tem condições, ele é poderoso. Esses relatos todos que estão aqui na palavra, que estão na Bíblia, alguém acha que é mentira? Algum? Nós confiamos nessa palavra. Acreditamos que ela é a verdade, uma verdade absoluta para nossas vidas. Então, tudo que está aqui, meu irmão, aconteceu assim. A gente tira a palavra como um manual da nossa vida, né? É um manual. Então, rapaz, aconteceu assim, assim. Como eu vou chamar isso para mim, para a minha realidade? E essa realidade, como a gente vê, Deus quer que a gente vá bem em todas as áreas. Correto? Então, vamos lá. Saúde financeira, saúde mental, saúde física, né? Saúde espiritual, principalmente. Então, Ele quer que a gente vá bem em todas essas áreas. E Ele, como esse manual, Ele passa aqui, todo para a gente, essas instruções. Para que a gente viva em paz. A gente vive em paz e alegria. Viva tranquilo. Vá sossegado, faça por aqui. A gente deve viver nessa dimensão, escolher isso. Porque também é uma questão de escolha. Assim como a gente escolhe amar, como a gente escolhe perdoar, a gente também escolhe se alegrar ou ficar triste. A gente também escolhe ficar em paz ou atribulado. É uma escolha sua.
Eu tenho buscado escolher ficar em paz. Eu tenho buscado escolher a alegria. Mostrar para a tristeza que a alegria reina na minha vida. Pois é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Vem, vai continuar, vai continuar. Eu tenho certeza. Só vai acabar, meu irmão, depois que eu for para o lado de papai. Só vai acabar depois disso. Mas até lá, ou até Jesus vir, a gente ser arrebatado, o mundo vai continuar sendo o mundo. Só depois que houver novos céus e novas terras. Porque tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus não, né? Como a gente confia nisso. A nossa vida ela deve ser esse testemunho vivo da graça de Deus. Ser uma inspiração para as pessoas que estão ao nosso redor. Hoje eu posso dizer que eu tenho sido inspiração para esse rapaz. Esse rapaz que está trabalhando comigo. Ele até me lembra o César. Forte e gordo, 120 quilos, uma altura desse tamanho. Mas um jovem, 20 anos. E que cristão seria eu? Ele hoje até pegou a comida dele, né? Disse, coma aí, irmão, coma aí, irmão. Eu digo, não, meu irmão, coma a sua comida, eu vou um homem desse tamanho. Comer metade de uma quentinha não dá certo, não. Larga o doce aí, coma tudo aí. Né? E eu fico feliz com isso. Isso é que vai fazendo a nossa alegria ser completa, como é da vontade de Deus, né? Que a nossa alegria seja completa. Como é que está a sua alegria hoje? Como é que teve ela ontem? E como é que vai ser ela amanhã? Eu creio que com certeza vai ser. Depois de uma palavra dessa, vai ser bastante diferente. Amém, meu irmão? Que seja assim bastante diferente essa alegria na sua vida, como é na minha, porque devemos depositar sempre a nossa confiança. Eu repito aqui, como ele disse, regozijai-vos, e regozijai-vos, eu repito que a nossa confiança deve estar sempre depositada no Senhor. Independente das circunstâncias, a nossa paz foi Ele que nos deu. Né? Sabendo que nele podemos confiar. E do mais, irmãos, como foi dito no início, esse é um dos valores que o Verbo da Vida apregoa, né? Baseado nessa fé que nós temos no Senhor, de que a alegria, outra coisa que as pessoas até pode estar uma certa interpretação errônea, mas que ajuda a completar isso, essa questão das nossas escolhas, que depende também de força. O texto diz lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. E muitas vezes as pessoas acreditam que é a minha alegria, é eu ficar alegre assim, porque eu estou feliz, que Deus está feliz. Não, é por eu ser forte. É a nossa força. E aí, mas eu não sou forte, eu sou fraco. A gente diz ao fraco, sou forte. Então você é forte. Porque outros dizem, a carne é fraca. Aí fica nesse texto aí, parou aí. Porque o texto continua. Sabe o que é que ele diz? Mas o Espírito, então por isso que você é forte. É porque seu Espírito é forte. E é Ele que é para dominar, que é para reinar. E aí você vai escolher ser forte. Porque pela carne que é fraca, você pode escolher ficar triste. Você pode decidir ficar triste. Você pode decidir ficar atribulado. Injustiçado. Como é que diz? Abatido. Né? Mas Jesus está dizendo o que é que o teu espírito produz. A palavra diz o que é que o teu espírito produz. Paz, alegria, amor, domínio próprio. Está tudo lá, o que o fruto do Espírito produz. E aí, o que é que eu vou fazer? E o bom, sabe o que é? Que tudo isso que ele produz não é de pouquinho, não. Não é de pouquinho, não, porque Deus, Ele é generoso. Quando Ele dá em abundância. É medida pisada e recalcada. Quando eu vou fazer
os sacos para colocar a roupa das clientes, eu até fico lembrando desse texto. Porque eu coloco a roupa bem apertadinha mesmo, um empurro, que é para caber bastante roupa no saco para cliente, para me poder colocar na excursão para cliente, né? Elas querem comprar um mundão de roupa e fazer um volume bem pequenininho, tal. Eu disse, ainda bem que elas devem ter um ferro de passar bom, né? Porque chega lá é tudo bem amassado. Mas é bem assim, generosamente, pisado e recalcado. É o que Deus ele nos concede. Ele tem abundância. E ele diz para a gente viver uma vida abundante. Como é que eu vou viver uma vida abundante se eu tiver pouca paz? Se eu tiver pouca alegria? Então, ele sabe o que a gente necessita de muito. Para quando vir esse problema, essa preocupação, aí eu vou saber o que? Eu tenho paz, ele me deu paz, eu vou usar ela. Esse banquete que ele prepara na presença dos nossos inimigos. Tem esses frutos do Espírito aí, ó. Esse fruto do Espírito, perdão. Tem essa paz, tem essa alegria. E toda hora que chegar, eu vou lá e vou pegar uma porção bem generosa de alegria. Eu pego uma porção bem generosa de paz. E pode vir, peraí, eu vou usar isso aqui mesmo. Não, eu vou comer isso aqui agora. Porque cada situação que vai surgir na sua vida vai pedir para você fazer uso de determinada coisa. De autocontrole. Vai pedir para você fazer uso de sua bondade. Como faz? Pedir para você fazer uso da alegria, da paz, do amor. Pede tudo isso. Né? Não vem tudo, se vem tudo de uma vez, bom, tu usa tudo de uma vez. Mas as situações exigem de você fazer uso de determinado fruto do Espírito. Então, mas aí o bacana é isso, é porque tem muito. Eu vou meter mão e vou pegar muito e vou fazer uso de muito. Né? Então, irmão, eu digo a você, vamos escolher viver nessa dimensão. Amém? Nessa dimensão de fé, que sem ela é impossível agradar a Deus. Sem ela. E outra coisa é que Deus se alegra, né? Com a nossa força. E dá essa risadinha. Essa risada é que vai alegrar e agradar o coração de Deus, pois vamos estar dando ela pela fé. Amém? Que essa palavra fosse em voz encertada, que é poderosa para salvar as vossas almas, seja recebida com mansidão em seu coração. Amém? Glória a Deus. Terminei, meu pastor.